Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos. Para los hermanos hispanohablantes también, muy bienvenidos. Tom, Yeah. thanks a lot for coming. Thanks a lot for having accepted our invitation. You were a pioneer for us, and I thank you for all the contributions you have been making to the field. You'll be talking here with music therapy students and professionals from South America. So I think we are ready to go. Bravo. Obrigado. De nada. You're welcome. Thank you. Thank you. So, should I start? Yes, you are ready to go. Ok, devo começar? Sim. Bom, bem-vindos a todos. Tenho o prazer de estar aqui nessa sessão hoje e eu espero que possamos ter um ótimo tempo juntos. Eu estou muito contente de ter a oportunidade de compartilhar um pouco sobre a minha vida, como que eu comecei e como que eu me interessei pela musicoterapia. Tudo começou em 1968, porque na época eu estava no ensino médio e havia as matérias da música como principais matérias nesse curso, né, de ensino médio. E eu tinha um professor lá, o Rudolf Stoffer, e ele era da Holanda, e ele me ensinou sobre os métodos ORF e também os modos, né, principais. Então, sabe, o Doriano, Frege, Mixolídio, etc., né, todos os modos. E tudo isso estava linkado a alguns ritmos e músicas populares, né, e folclóricas na Noruega. Então, o que nós fizemos nesse ensino médio foi cantar essas canções e aí trabalhar com os instrumentos do método OFF, e entre as músicas a gente buscava improvisar. O que é bacana dos modos é que num xilofone, por exemplo, você não tem problema nenhum se você tocar, por exemplo, nos espaços, né, que seriam como as teclas brancas no piano, não tem nada de errado, né? A sonoridade sempre vai ser boa. Então nós praticamos isso no ensino médio e depois de um certo tempo eu consegui um emprego como professor de música numa escola musical para crianças pequenas. E aí eu comecei com esses métodos do ORF e da improvisação. E aí eu também fui solicitado a atender uma garotinha de 7 anos que tinha problemas severos de ansiedade. Ela vomitava na escola, tinha que voltar para a escola, ela estava com o início da vida escolar sendo bastante catastrófica. E aí me pediram se eu poderia, então, ajudar essa garotinha e recebê-la na minha turma de música, de aula musical, com as outras crianças também nessa faixa etária. Então, ela ia tocar o xilofone, assim como as outras crianças, mas ela ficava muito nervosa, estava tremendo com o metalofone. E aí ela disse: eu não consigo, eu não posso. Aí eu disse: bom, mas você pode tocar o vibrato, porque ela tocava assim, né, no metalofone. E eu falei: uau, maravilhoso, você pode tocar o vibrato. E aí ela disse: não, eu não posso, eu tenho muito medo de fazer algo errado. E a minha mensagem para ela naquele momento foi: aqui é impossível errar. É impossível fazer um erro. E aí ela olhou para mim e disse: é verdade? Eu disse: sim, é verdade. Aqui nessa aula musical
É impossível que alguém faça um erro. Tudo que você fizer aqui vai ser um acerto. E aí, ah, quando ela começou a acreditar nisso, algo aconteceu. Porque daí ela começou a tocar com cuidado e a improvisar com cuidado. E isso se encaixou muito bem, nas músicas folclóricas, populares, foi muito lindo. Or she's doing and her improvisation on E aí ela tinha uma improvisação assim. and she after a while she felt that she Depois de um certo tempo, ela sentiu que teve sucesso nisso, e foi verdadeiro, que ela não errava de forma alguma, né. Então, ela começou a improvisar mais e mais, de forma mais ativa, e ela foi tendo mais liberdade nas improvisações, e depois ela batia muito forte no xilofone, então as teclas pulavam do xilofone, e era como se ela tivesse tão nervosa a vida toda, e não conseguia ter essa força, né, na vida. Então ela teve muito sucesso musicalmente, e ela se tornou, ah, a musicista solo da turma. Então, isso foi algo super importante para ela. E outra coisa também muito interessante é que, veio uma outra, pessoa com síndrome de Down, né, que havia um certo retardo no desenvolvimento, e aí essa garota tinha tido tanto progresso e eu perguntei: "Você pode ser uma professora assistente com esse outro caso desse paciente com síndrome de Down?" E aí ela disse: "Sim, claro, vai ser um prazer". E aí, essa tem sido uma ideia usada muito na musicoterapia, usar pessoas com um pouco mais de funcionabilidade, que são um pouco mais funcionais, para ajudar outras pessoas que têm uma demanda maior por ajuda. E aí, a questão é que essa garotinha, hã, teve muito sucesso, ela foi super bem na escola, e a mãe dela, mandou uma carta agradecendo muito pela ajuda, dizendo que agora estava tudo bem na escola e que ela tinha sido ótima, e que tinha realmente mudado a vida dela. O fato de que essa atividade musical poderia ajudar a vida da pessoa de forma tão dramática me impressionou muito, que desse momento em diante, hã, eu estava, me devotando à musicoterapia, dedicando minha vida a isso. Então essa foi o marco inicial da minha trajetória. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Yes. I have a question. At that time, Tom, Nesse momento, não havia como um nome como musicoterapia, né, ou você já tinha ouvido falar sobre isso? Eu tinha ouvido muito pouco sobre musicoterapia naquela época. Ah, Nesse momento, o Northrop Robbins estava vindo pra Noruega, mas eu não isso foi em 1970. Mas eu não tinha, conhecido o Paul Klein antes de 73. Mas, deixa eu falar um pouquinho, sobre o Northrop Robbins agora, ok? Hã, então, o Northrop Robbins, eles vieram para a Escandinávia, em 1968. Eles tiveram, recursos da fundação da Americana Escandinava e isso possibilitou a viagem deles para todos esses locais, na Escandinávia.
Então, aqui eles fizeram muitas aulas, palestras, e principalmente aqui nesse campo desconhecido da musicoterapia, de 1968 em diante. Aqui nós temos uma fotografia muito bacana com o Paul Norduff e o Clive Robbins. Hã, eles estão, dirigindo aí um carro antigo deles, o Paul Norduff do lado esquerdo, Clive Robbins no lado direito, aqui é no inverno, na Finlândia. E aí, você tem todos os, registros e materiais, eles dirigiram esse carro bem velho, por toda parte. E aí, eles estavam fazendo algumas aulas, e aqui a gente vê uma foto de 1970, onde eles deram um curso, uma formação em musicoterapia, ah, onde você consegue ver 34 participantes, a grande maioria mulheres na época. E mesmo assim, na musicoterapia, continuamos vendo uma grande maioria de mulheres, né, na profissão. O Paul Norduff aqui do lado esquerdo, com um cigarrão na boca, e Clive Robbins ao lado direito, e todos os participantes no meio. Eu lembro que aqui nós começamos nossa associação de musicoterapia, nessa sala mesmo, aqui atrás. E eu ainda sinto o cheiro da do cigarro do Paul, que ele fumava muito. Então eu consigo sentir o cheiro desse cigarro, porque Paul era tipo uma diva e uma aristocrata, e ele fumava 10 cigarros com aqueles cigarros chiques, assim, longos, né? E na época ele fumava enquanto dava aula, assim como foi em Londres, né? Ele tinha essa prática. Hoje em dia a gente jamais imaginaria isso, né? Alguém dando aula fumando, mas na época era totalmente comum, assim, e aceito na sociedade. Então, qual é o motivo, Tom, para ter essa maioria de mulheres? Isso é uma pergunta difícil. Eu acho que talvez porque a musicoterapia é uma profissão do cuidado, né, do cuidado, da atenção, do nutrir, e essas profissões, né, da área da saúde, do cuidado, acabam tendo uma prevalecência de mulheres, né, e muitas eram, também professoras, né, antes de entrar. Elas, davam aula no jardim da infância como professoras, na verdade. E você e o Ivan Hood, por exemplo? Bom, depois, isso foi em 1970, né, eu ainda, estava no ensino médio em 1970, daí eu saí, do ensino médio em 71, e depois eu comecei a trabalhar numa instituição, e eu volto para isso em breve, ok? Mas essa fotografia e todas as outras partes e histórias eu vou mencionar antes de esquecer, né? Tudo sobre isso, foi escrito num artigo científico que eu escrevi, depois, da morte de Clive, né, em 2011. Então está tudo na revista Voices, né, Voices, um fórum mundial para musicoterapia, e se chama A Primeira e Última Viagem para a Noruega do Clive, e algo no meio disso, né. Lógico que tá repleto de informações também, de Robbins. E, bom, vocês têm umas linhas, sim, eu não sei o que que pode ter acontecido, a gente ficou com alguma coisa aparecendo na tela eu não sei o que que aconteceu, eu não sei por que que tá com essas, manchas, assim, de alguém na tela, mas tudo bem. Riscos verdes?
I think it's a beautiful art. Thank you, Elizabeth. Okay. Ok. Então, é isso. Depois, se vocês quiserem buscar mais essa história aí sobre Paul e Clive, eu recomendo muito esse artigo. E aí você tem uma visão geral, assim, desse artigo aqui. Bom, então vamos seguindo. Então, eu comecei a trabalhar formalmente com a musicoterapia, por uma questão intuitiva, porque eu nunca tinha ouvido falar antes da musicoterapia, assim, formalmente, eu não tinha tido uma formação. Eu estava praticando de forma intuitiva, numa grande instituição, para pessoas com deficiências mentais, e eu estava recusando um chamado para o serviço militar, por isso que eu tive que estar oficialmente trabalhando como civil, e eu queria trabalhar com a música, e pessoas com alguma deficiência mental. Então, desde então, eu tenho trabalhado desde 71 nessa área, trabalhei quase 2 anos nessa instituição com a musicoterapia, e depois eu descobri que Paul e Clive estavam, na Dinamarca, nosso país vizinho, eles estavam lá e estavam escrevendo esse livro aqui, a musicoterapia criativa, né, Creative Music Therapy. Então fui lá visitá-los e, hã, e aí eu, também contribuí com um pouco das minhas dicas, assim, sobre, meu trabalho clínico num gravador. Antigamente eles tinham um grande gravador, ele tinha que ter rodinhas, assim, para transportar, que era muito pesado. E aí o Paul disse: "Nossa, Tom, nós estamos aqui como família". Então, ele explicou que esse tipo de improvisação era o mesmo que eles estavam fazendo. Eles também estavam improvisando intuitivamente e tentando, estabelecer contato com as imitações, as incorporações, de respostas musicais a partir das reações dos clientes. E depois, é um pouco do que a gente chamava, posteriormente como improvisação clínica, né. Então, o contato com Clive e Paul, isso foi estabelecido de forma muito forte, nós nos tornamos, grandes amigos e grandes colegas, e eu tenho tido um privilégio tão grande de abrir esse capítulo do Music Child, né, tanto no livro antigo quanto no revisado, com 2 casos. Na verdade, aqui nós temos o livro novo com alguns comentários do Clive, que estão, mostrando um pouco da nossa amizade, dizendo para o meu grande, querido e colega Tom, celebrando 37 anos do compartilhamento, criação e construção, e crescimento juntos. É um comentário do Clive, né. Muito lindo, lindo demais, Tom. Então foi uma memória muito especial para mim. E aí também 2 casos, né. Quem sabe outra hora eu posso, compartilhar mais, sobre os meus casos clínicos também, né. Então essa é uma promessa, hein, gente. O Tom tá prometendo que vai voltar. E eu tenho muitas testemunhas, então não posso fugir dessa promessa, né. Então, seguindo um pouco, né, sobre quanto ao nosso contato próximo com Paul e Clive, na Dinamarca, eles fizeram uma corporação conosco, né, e essa colaboração, esse trabalho levou a um curso de 2 meses, que foi, organizado na minha área de trabalho, e em outubro e novembro de 1973.
Então, aqui você vê o Paul no piano, o Clive, e eles estavam também demonstrando clinicamente ah, essas informações. Então, aqui nós temos um cliente, uma criança tocando, e o Clive está gritando e cantando muito alto, e ele está contribuindo com tanta paixão no trabalho dele. Então, como eu também tinha tido tanta sorte de ter o prédio todo aqui, basicamente, a gente começou a trabalhar, lá com mais área, eles disseram que tinha uma limitação de recursos, né, então nesse período eu tinha tido esse espaço inteiro, porque eles iam usar para outras coisas, mas acabaram cancelando as outras atividades e ficou só pra gente, né. Então aqui embaixo você tinha as salas clínicas, e aí você tinha uma parede, com uma tela, e do outro lado você tinha, os estudantes que poderiam enxergar, né, pelo vidro, e aí, na formação a gente tinha esse ambiente clínico e eu ficava na sala esquerda, fazendo o trabalho da musicoterapia e Paul e Clive estavam lá registrando seus comentários diretamente, na gravação disso, né, desse registro clínico. E o mesmo mo a mesma modalidade, que começaram aqui, eles transferiram para, o curso de 1974, que ocorreu em Londres. E eu vou falar um pouquinho sobre esse curso, que, foi lecionado numa instituição chamada Goldie Late Hospital, né, e eles tinham também pessoas com deficiências mentais. Então, o curso tinha durado de janeiro a junho e foram 15 alunos de diferentes partes do mundo, e tudo isso, foi para os alunos noruegueses, e aqui a gente, ficava aqui numa casa que estávamos alugando, num lugar muito famoso lá na região chamado Lakif, que fica em Londres, onde Sandy Shaw e outros artistas também viviam na região. E aqui do lado esquerdo você vê, Jones, e aqui, estou eu e, Knut Onstad e Cecil. E Cecil, atua alguns, métodos. Knut é psiquiatra hoje em dia e tem atuado como psiquiatra, praticamente a vida toda. Ele continua ativo, tem 70, 75 anos no momento. Eu tenho trabalhado com a musicoterapia por quase, 50 anos, mas, estou agora aposentado. Então também o Nick Jones, estudou psicologia e tem trabalhado também como, psicólogo, psicoterapeuta familiar, com também, o uso de alguns recursos musicais da musicoterapia. Então só eu que de fato, me concentrei na musicoterapia clinicamente, no ensino da musicoterapia, também na nossa academia, né, na nossa instituição nos últimos 43 anos. Então aqui, até então, tudo bem? Shall I continue? Okay. Ok. I'm going to talk about love. Vou agora falar um pouco sobre amor, Because porque, often the course durante todo o curso, em Goldley, em 1974, ele, falava muito dessa palavra, né. Ele tinha uma voz profunda, né, ele falava muito devagar, tinha uma voz grave, e ele dizia: "Existem 2 coisas que você precisa ter para poder se tornar um bom musicoterapeuta: that is love, amor music, pela música and love e amor child. pela criança".
ele disse child, né, ou criança, porque a grande maioria das crianças, dos pacientes lá eram crianças, né, mas logicamente ele quis dizer cliente, né, de forma mais geral. Eu tinha tido tanta sorte de visitar o mentor deles, onde Paul e Clive começaram a trabalhar lá na década de 50. Eu acho que já foi por volta de 58. Eles trabalharam lá no Soundfield Home, e foi lá que Clive trabalhava com Peace Puff Poultry, e o Paul estava indo tocar piano para a esposa, porque a esposa estava dando aula numa escola antroposófica, Euritmia. Bravo. e a euritmia, né, da antroposofia, e o Paul se juntava à esposa para acompanhá-la na euritmia, que foi a primeira vez que ele esteve lá. E durante um dos primeiros dias aqui conosco, Clive estava ouvindo o Paul tocar no piano. E ele estava tocando algumas músicas que ele tinha feito para acompanhar algumas poesias de C.C. Cummins. E Clive dizia: eu me apaixonei pela música que esse homem tão incrível produziu. Então, havia também um amor no início, né, tanto pela música e também um pelos outros, né. E o Dr. Herbert Coiter, que ele era líder dessa instituição, era um dos mentores deles, né, e ele dizia uma vez, como ele dizia: "Clive me mandou um PowerPoint e ele me passou, esse verso que o Dr. Goiter disse. Ele disse: "O amor, não é só um sentimento feliz e quentinho. O amor é uma percepção". E eu penso nisso muitas vezes, porque quando nós trabalhamos com clientes, nós temos que usar muito a nossa percepção. E toda essa percepção, se equivale ao amor. E quando Paul se refere ao Zuckerkandl, e ele diz que cada tom é um evento, cada nota é um evento, isso pode se relacionar ao momento em que Paul se concentra numa nota sequer como um evento todo, né? Ele usa muita percepção e, na verdade, ele usa amor para poder explorar isso. Se você vai explorar as notas e as melodias e você ama a música, você deve usar a sua percepção e você precisa de amor para isso, para conseguir ser perceptivo. É um processo muito alinhado com o amor. Se você ama alguém, você percebe aquela pessoa, né, o lado interno, externo, as palavras, o toque, o afeto. Então eu sinto que o verso de, Heb, como era o nome carinhoso para ele, né, o Heb, o Dr. Herbert Goethe, que o amor é percepção, e é tão importante assim. Quando eu preparei esses slides e essa conversa, eu falava com o André sobre todas
os e-mails e cartas que nós temos tido, e as cartas que nós trocamos com o Paul, olha só, lá atrás, né, há uns 30 anos atrás, a gente tinha muitas cartas físicas que a gente trocava, né? E eu abri uma dessas cartas. Bom, eu planejo ir para a Noruega para poder ler todas essas cartas e falar para as pessoas sobre essas cartas e todos esses segredos que estão aí escondidos nessas cartas, né? Mas sim, não, você será bem-vindo, André. Pode vir sim, ler essas cartas. Bom, de muitas formas, são cartas de amor. Estão falando de amor muito frequentemente, né, nessas cartas. E eu encontrei uma frase que é de uma carta de agosto de 73. E o Paul escreveu que quando você dá amor para as crianças ou os clientes através da música, nós devemos dar tudo de nós. A gente só vai reter a consciência necessária para poder direcionar a música da forma apropriada. Então, mais uma vez, o amor é um tema de importância enorme quando nós pensamos no relacionamento e na interação através da música ou da musicoterapia. E eu acho que o seguinte clipe que eu vou tentar compartilhar é um clipe do YouTube. Esse clipe descreve muito bem essa percepção amorosa e afetiva ativa, né? Esse amor pelas música e pelas crianças. Posso mostrar aqui o clipe? Sim, por favor. Então, vamos lá. Vamos vivenciar um pouco de Nordoff e Robbins num trabalho musicoterapêutico. E você vai encontrar também esse clipe, que foi gravado, na verdade, na Noruega. E na Noruega tem um tema em norueguês, né? Foi gravado em Oslo em 1971, esse clipe. E nós temos muito orgulho de começar aqui na Noruega, né, esse trabalho, porque é um filme muito famoso que é usado em muitas formações, na Universidade de Nova York, no Japão, em todos os lugares do mundo, né? Porque descreve essa improvisação clínica de uma forma maravilhosa. E você pode encontrar no YouTube também com esse título que está aqui no slide, né? O Irvin Can Play the Drum. Irvin can play the drum, né? Como Irvin pode tocar o tambor. Isso foi em 71 ou 73? Desculpa. Eu acho que eu li do Clive, que foi gravado em 71 e demonstrado em 72, se não me engano. Mas eu não tenho 100% certeza. De qualquer forma, eu acho que era isso, ok? Então, vamos lá. São 6 minutinhos. Tom? Talvez 6 minutos fique um pouco longo para agora, mas você decide quando você quiser pausar, ok? But it is with very good guys then. Mas é muito bacana. Vamos ver. Eu acho que é um vídeo bastante essencial. Vamos começar. Você me interrompe também se você quiser que a gente pare.
We have no sound, unfortunately. Estamos sem som por algum motivo? We have no sound. And I'm not hearing you, Tom. Yes, because I thought I just cut my microphone. But I cut the whole. Yeah, I understand now. O Tom estava com o microfone no mudo, ele vai começar de novo com o microfone aberto. Desculpa, ele cortou o áudio e não tinha percebido. Vamos lá de novo, ok? No começo ouvimos, vamos começar de novo, ok? For children who can't relate to the world in which we live adequately and closely and Para meaningfully, crianças que não conseguem se relacionar ao mundo onde nós vivemos de uma forma adequada e com significado, a música é muito importante porque fornece um mundo diferente de experiência e atividade que é completamente humano. É um mundo onde eles conseguem se aprofundar, não tem nada interrompendo eles, e eles conseguem perceber em sua atividade também isso. E para cada criança, você precisa apresentar um tipo de sentido, um humor na música, né? Um feeling na música, que tem que gerar um engajamento com o humor da criança. think of what kind of Pense no tipo de música que vai te alcançar e vai ser diferente dependendo da forma que você sentir. Se você se sentir mais triste, você ia querer uma música diferente do que num dia lindo de primavera na Noruega, né? Eu estou muito feliz que a primavera chegou e você agora começa a querer esse tipo de som diferente. Mas imagina que você não tivesse controle sobre a tristeza e não pudesse fazer nada sobre isso. E alguém chegasse e tocasse por você e expressasse a sua tristeza. Seria uma mudança no seu feeling, no seu sentimento sobre a tristeza, porque você estaria ouvindo e não só sentindo, mas ouvindo também essa tristeza. you can't sit down, ready Você então está pronto para tocar junto Beethoven ou alguém mais? Você não consegue, você tem que estar pronto para se encontrar com o sentimento que chegar, seja ele qual for. Não pode ter um repertório pronto, né? no. Karen. Karen, venha, Karen.
Each kind of music is Cada a tipo de música é um mundo musical. E esses mundos vivem dentro de nós. Se eu te pedisse para descrever cada criança, ou a geografia de cada criança, será que é uma criança seca ou molhada? É uma criança que está na montanha ou na costa, na beira do mar? É uma criança oceânica? Uma criança que está numa ilha? Qual é a geografia dessa criança? E esse é o processo imaginativo que os terapeutas devem ter, se querem ter uma criatividade. Senão, eles vão ter simplesmente uma fórmula seca, ou uma teoria, ou um dogma, ou algo do tipo, e alguma teoria que eles aplicam para todas as crianças. Okay. Let's stop there. Ok, vamos parar por aqui. E temos algum comentário ou pergunta no momento? Bom, foi maravilhoso, sim. É muito incrível, né? E Paul estava falando no final desse clipe sobre se era uma criança montanha, uma criança mar, uma criança praia, né? Qual era a geografia da criança. E Paul mesmo dizia que ele era um indígena americano e que talvez ele tivesse pensamentos ou metáforas de um americano nativo, indígena, né? Se era uma criança montanha ou uma criança litorânea, enfim. E ele também diz algo muito aberto e muito central, ou essencial para essa ideia de metodologia, né? E isso é, a música deve se encontrar com o estado de humor do cliente. Isso é muito, muito importante, porque se você estiver tocando para uma pessoa triste e você começa a apresentar músicas mais tristes, você está dando uma aceitação e um reconhecimento do estado emocional desse paciente ou dessa criança. Esse reconhecimento é central, essencial e talvez o fundamento de qualquer processo clínico. Reconhecer e dizer: eu te aceito assim, eu te aceito como está. Não quero te mudar, primeiramente. Quero só te aceitar primeiro e depois a gente pode construir musicalmente. Tom, no Northrop Robbins, a gente via que Clive Robbins caminhava por aí dizendo: cuidado com a entidade, né? A música é uma entidade, né? E agora nós estamos ouvindo também na década de 70 que Paul e Clive dizem o seguinte: o humor da música, e não o humor do musicoterapeuta, mas o humor da música deve encontrar ou engajar com o humor da criança. E eu lembro de estudar o caso Audrey, né? Tínhamos que encontrar uma fotografia da Audrey para Audrey musicalmente. Então, a gente vê sempre que o Paul, desde o início, ele compreendia a música como uma entidade, com humor próprio, né? Exato. Ok, sim, muito interessante. Uma entidade, né? Uma unidade, né? Como você quer dizer, é isso mesmo?
Eu acho que, por exemplo, quando Paul diz que a escala tem um self criativo, né, um ser criativo. Então, tem um musicoterapeuta e tem a música produzida nessa relação clínica. Então, aqui ele não está falando que o humor do musicoterapeuta tem que encontrar com o humor da criança, mas o humor da música que está sendo produzida através desse encontro, dessa relação, que deve estar alinhado ao humor da criança. Então, são 3 entidades: o terapeuta, a criança e a música. E lógico, né, que numa sessão, ah, não é necessário que você tenha necessariamente esse mesmo humor. Talvez que você comece, você está feliz, mas como um profissional, se você encontrar um paciente, uma criança triste, você vai ter que ser um bom profissional e conseguir encontrar com essa emoção musicalmente, talvez com uma música triste, por exemplo, ok? Lindo, muito poderoso, Tom. Muito obrigado. E bom, outra questão aí sobre esse clipe é enxergar que o Paul conseguia acelerar um pouco mesmo o andamento, né? E o andamento da criança, né? Então, isso é algo que eles estressavam muito, né? Que eles reforçavam muito essa conexão com o estado mental e o ritmo, né? Ah, porque quando você está triste, talvez você tem um andamento um pouquinho mais lento do que se você está feliz, onde você talvez tenha um andamento um pouco mais acelerado. Então, sempre essa relação entre as emoções e o andamento. Então, você consegue fazer com que os clientes vivenciem outras emoções, né, só trabalhando com essa mobilidade dos andamentos na música. Então, de uma forma bem técnica, Paul estava tocando 3, ele estava subindo no andamento, e aí ele teve um sucesso também com isso, com esse andamento crescente para essa paciente, para essa garota. Ok? Devo seguir então? Sim, por favor. Então, depois desse curso em 74, Paul ficou muito doente. Ele teve câncer no fígado e a saúde dele teve uma piora, e aí ele se mudou para Herdecke, na Alemanha. Aí ele ficou lá por bastante tempo, acho que mais de 1 ano, e aí ele morreu lá em Herdecke, na Alemanha, em 77. E eu lembro que eu liguei para ele alguns dias antes da morte, e ele estava muito deprimido, na verdade, e eu dizia que eu amava, mas ele estava muito deprimido e disse que era tarde demais. E eu lembro que eu ia para a instituição de trabalho, mas eu saí porque eu chorava e não dava para trabalhar. Naquele dia eu estava muito emotiva, eu tinha uma relação muito forte com o Paul. Paul Nordorf foi um pianista fantástico, compositor, musicoterapeuta, pianista, e ele trabalhava com a musicoterapia em colaboração com o Clive Robbins desde 58. Então, o que talvez eu passei rápido demais aqui, porque eu queria dizer um pouco, contar um pouco sobre esse curso fantástico, né, que foi registrado num livro que o André já tem, né, a Herança de Cura, o Healing Heritage,
Então, nós temos esses livros, né? Esse é o curso completo, é o registro de cada segundo daquele curso e transcrito aí nesse livro. Então, é muito bacana de ler esse livro, esse registro, com tantos nomes e termos, e o que a gente diz, e o que Paul está dizendo quando ele fala sobre a música, né? Então, foi um curso maravilhoso, especialmente quando Paul estava ensinando sobre os intervalos, por exemplo, como você pode ler no capítulo 4 desse livro. Ele dizia, olha como Bach usa a terça. E aí ele lembrava e tocava, improvisava alguns exemplos de Bach, mas em comparação com Schubert, e como Schubert usava a terça e o intervalo da terça, mas escuta aqui, como Ravel usava a terça, né? E ele estava só tipo pegando alguns detalhes desse repertório dentro do cérebro tão gigante dele, como pianista, né? E era muito maravilhoso, era incrível. Era um conto de fadas ver, né, ele em ação, e a gente ficava hipnotizado, pelos ensinamentos e pela música dele. Era realmente muito, muito especial, tanto que eu não consigo nem expressar em palavras, foi uma experiência tão maravilhosa. Tom, eu amei algo que você me disse ontem, que eu quero que você compartilhe com todos. Você me dizia alguns aqui, né, que tiveram uma oportunidade de conhecer o Clive. Você disse, todos nós sabemos que ele tinha muita empatia, né? Mas em comparação ao Paul, né? Vamos ver. Bom, eu estava dizendo para você sobre a questão da recriação, André, e qual que era a palavra que eu usava? Deixa eu tentar lembrar. Sobre a grande personalidade e relação. Acho que a intensidade, isso, intensidade, e tinha uma outra palavra também que me escapou aqui, mas Clive tinha essa aura e essa personalidade fantástica, ele radiava, mas eu acho que Paul Nordoff talvez tivesse 10 vezes o mesmo, 10 vezes mais. Quando Paul entrava na sala, a sala toda parava, congelava. E era uma questão aí de toda essa presença. Eu diria presença, isso mesmo, essa é a palavra. Então, ele tinha essa presença para falar e conversar com Paul era uma experiência sempre muito especial. E ele era uma pessoa muito especial. E ele tinha um histórico muito bacana. Talvez nem todos saibam, mas ele fez grandes composições para corais, quartetos, e até mesmo ele já escreveu uma sinfonia. Ele escreveu uma sinfonia chamada A Sinfonia do Inverno, e eu, na verdade, já toquei, quem sabe, isso um pouco. Acho que eu toquei um pouco quando eu estava em Buenos Aires presencialmente, não lembro. Mas, de qualquer forma, Paul Nordoff tem um histórico fantástico e foi um homem fantástico. E ele tinha uma personalidade incrível. Então, eu acho que a forma que ele irradiava e tinha essa. Ele era talvez um pouco aristocrata, né? Ele não tinha medo de ir no ministro, na Noruega. Ele queria visitar, por exemplo, o mais alto nível, as pessoas de mais alto nível no governo. Ele tinha essa ousadia, né? E ele era muito bem aceito, inclusive, porque ele tinha como que eu posso dizer? Ele tinha essa atitude quase de realeza, assim.
né? E por isso que quando eu cheguei naquele prédio lá onde eu tinha mostrado a foto da instituição onde eu trabalhei, Paul Nordoff e Clive Robbins já tinham ido lá na década de 60. Então, a musicoterapia já tinha uma estrelinha alta, né, naquele lugar. Então, quando eu cheguei lá e contei para os diretores que eu faria musicoterapia, o diretor disse: "Ah, claro, musicoterapia, a gente conhece muito bem, tinha muita honra, né? Você tem que ter as melhores condições de trabalho, etc." E tudo isso foi porque Paul e Clive tinham passado por lá antes. Bom, Tom, nós temos somente mais 10 minutinhos aqui, então deixa eu ver onde eu estava, só um minutinho para retomar aqui. Bom, nós começamos com esse curso de Northrop Robbins com Uni, Johns, nós tínhamos feito a formação Northrop Robbins, então nosso programa de formação na Noruega é completamente influenciado pelo modelo Northrop Robbins. Mas aqui você vê os fundadores do curso de formação, que nós começamos em 78, eu e Uni, e depois Evan, que tem sido um motor propulsor muito importante. Ele tem escrito de forma muitos livros muito importantes, o Evan Rudd, né? Todos nós conhecemos ele, né? E vocês todos sabem quem é, né? Sim, sim, ele escreve muito. E nós temos os cursos de formação na Noruega, temos também uma formação de 1 ano de música e saúde, e aí temos o mestrado. Então, você tem 5 anos de estudo a tempo integral para poder se tornar musicoterapeuta. Até temos um programa de doutorado. E nós temos em Oslo, nossa cidade principal, e também em Bergen, na região mais oeste da Noruega. Então, depois, deixa eu ver aqui, Clive estava voltando depois desse aniversário de 30 anos em Oslo, em 2008. Ele era um convidado de honra para poder celebrar esses 30 anos de nosso programa de musicoterapia. E depois eu e Clive fomos para a formação em musicoterapia lá em Bergen, e demos aula. E também nós fomos para os fiordes da norueguesa. Clive sempre sonhava em ir para essa região num barco, então ele amava demais essa região. Ele escreveu para mim no dia 1º de janeiro de 2009 que era uma experiência pico contínua, né? O auge, assim, continuamente. E uma experiência pico é um termo que eles usam muito na musicoterapia, né? Que na verdade vem de Maslow, essa experiência auge, né? Ou esse pico que é importante para estimular esse direcionamento na vida, né? Essa experiência que está dentro das ideias de Maslow, né? E aí eu visitei o Clive também em 2010 e ele estava no hospital, estava hospitalizado, mas eu cheguei com algumas cartas de amor e com um salmão da Noruega, e ele surgiu aí da cama da morte e começou a ensinar novamente. Ele viveu mais 1 ano. E essa foto aqui foi 2 dias antes dele morrer. E como você pode ver o travesseirinho do lado, no lugar no carro, tem um texto. E dizia que juntos podemos fazer música linda.
estava escrito no travesseirinho dele, né? Para ele, a vida era uma jornada com música linda e o estar juntos, né? A coletividade. Então, eu voltei para a Noruega. Em dezembro, eu me senti muito estranho, senti que deveria ligar para ele, mas abri meu computador primeiro, verifiquei e vi que tinha um e-mail de Barbara Hesser dizendo que Clive havia falecido. Então, algumas últimas palavrinhas aqui sobre a relação com essa musicoterapia criativa e os métodos também que eu tenho escrito. E aqui você pode ver que nós temos as mesmas raízes de Northrop Robbins, mas talvez nós tenhamos uma, uma parte um pouco diferente, né? Um ramo diferente dessa árvore, né? Nós todos somos centrados na música e nos recursos musicais, né? Mas no começo da década de 70, talvez eu acabei usando as músicas latinas, as músicas pop e rítmicas e um sintetizador e tudo mais. E isso não tinha sido muito bem aceito pelo Paul na época, mas tudo isso mudou muito, né? E agora o Northrop Robbins também tem trabalhado com outros tipos de gêneros musicais, estilos musicais. Eles eles têm escrito muito também sobre o groove, né, na musicoterapia e a importância disso na música. Então, tem se aberto mais e mais, né, para outros gêneros, com estilos, esse leque de opções musicais e de recursos musicais no método. E acho que agora estamos todos trabalhando com a musicoterapia em várias áreas e diferentes tratamentos também. Então, acho que estamos chegando aí ao fim. Nós estamos celebrando em agosto 50 anos do nosso aniversário da Associação Norueguesa de Musicoterapia. 50 anos. E eu acho que nós temos um aspecto muito especial lá, porque a gente tem uma única associação de musicoterapia. Em outros países, eles têm várias associações, né? Mais regionais. Eu dou aula na Espanha e lá eles têm, tipo, 60 associações diferentes. Então, nós tivemos a sorte de ter uma única associação na Noruega e a gente trabalha com esse mesmo direcionamento. Nós temos bastante união nas pautas. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil nós temos uma união também. A gente tem diversidade nas formas de pensar a musicoterapia e praticar ela, mas com relação às lutas políticas e objetivos, a gente tem bastante união, né, na classe. Então, parabéns para a Associação Norueguesa também. Sim, obrigado. Tom, nós temos que chegar a um fim e abrir para as perguntas, se estiver bem para você. Tudo bem? Claro que está. Vai ser um prazer ter algumas perguntas. Então, pare de compartilhar sua tela agora, se possível. Ótimo. Quem quiser fazer perguntas, comentários, vocês podem fazer em português. And you have promised you'll come back someday. E Tom também promete que vai voltar, né, a falar conosco com os casos clínicos lindíssimos, os exemplos maravilhosos que a gente poderia ouvir, discutir, refletir. Esses casos clínicos eu amaria se você pudesse compartilhar conosco em algum dia. Vamos planejar por essa oportunidade. Eu voltaria no Zoom, mas especialmente adoraria voltar pessoalmente. Eu nunca fui para o Brasil pessoalmente. Então, é uma pena, né? Porque é tão maravilhoso. Nossa, temos praias lindas.
traga a sunga e vamos pegar uma praia. Adoraria, né? Nadar um pouco. A presença dessa lenda aqui conosco. I'm saying we have a legend with us here. Come on. Vamos aproveitar para fazer essas perguntas aqui, gente. Bora. Students. Vale perguntas de estudantes. Your book Tom, is... quero perguntar se o seu livro está em inglês. Não, Marina, eu estava só pensando sobre isso. Eu estou aposentado agora, mas eu acho que eu devo revisar e traduzir para o inglês, porque eu tenho usado esse livro por décadas e os alunos estão bem satisfeitos aí, eu devo dizer. Especialmente os exercícios de improvisação, os alunos gostam muito. Eles podem vir e chegar sem uma experiência com piano anterior, mas eles rapidamente conseguem aprender com esses exercícios de piano e esses outros exercícios que estão no livro, né? Então, eu estou pensando em traduzir esse livro para poder fornecer também para o português brasileiro, ok? E também para o inglês, né? Sim, seria ótimo. André, se eu e você colaborarmos, você traduz? Sim, podemos traduzir para o português. Pode ser maravilhoso. Sim, vamos planejar esse planejamento. Mas obrigado pela pergunta, né? André me inspirou a pensar nesse sentido, né? Então, eu não tenho nenhum livro ainda. Bom, na verdade, existe uma entrevista em espanhol, né? Que está em espanhol, porque a Alicia Lorenzo, eu dou aula lá há muitos anos, né, em Madrid, e ela tinha traduzido com legendas uma entrevista que eu fiz com o Clive em 2007, no aniversário dele de 80 anos. E talvez isso vai ser traduzido, já está em inglês, né? Mas tem as legendas em espanhol, ok? Então, eu tenho também um caso agora com uma garota com um diagnóstico de esquizofrenia paranoica e tem um artigo importante com esse caso. E a Melissa Mercadal, em Barcelona, também traduziu para o espanhol. E esse artigo que eu posso também, que eu indiquei no começo, né, está em inglês já, então tem um histórico bem bacana também. Um colega aqui da Colômbia pergunta aonde que conseguimos encontrar as versões em espanhol dessas entrevistas. Você fez uma entrevista com o Clive e onde a gente encontra qualquer local? Eu não sei se está publicado no YouTube já, em algum lugar, mas a Alicia me disse que estaria disponibilizando no YouTube, no canal deles, da fundação deles de musicoterapia. Eu vou te passar assim que a gente souber que vai ser publicada. Você pode perguntar isso para ela e disponibilizar para a gente, vai ser um prazer também. Ok? Então, eu tenho uma pergunta que foi sobre uma parte que o Tom falou sobre como o Paul tinha uma sensibilidade de olhar para a criança e fazer uma leitura no sentido de até usar metáforas, né, de forma bem criativa. Essa criança é uma criança montanha, uma seashore child, né, e como isso pode ajudar nós como musicoterapeutas a soar de uma forma que essa criança se sinta conectada ali com a música que está sendo feita pelo musicoterapeuta.
A minha pergunta é como nós, musicoterapeutas, podemos desenvolver essa habilidade de empatizar, né, com as crianças e como desenvolver essa sensibilidade de perceber ali o cliente na nossa frente, né? Porque eu acredito que isso pode ser desenvolvido, né? Não é uma questão simplesmente intuitiva, assim, não sei. É mais uma curiosidade, assim, baseado no seu trabalho clínico, né, na sua experiência, como você costuma fazer isso, né, de se conectar com o cliente que está ali. Camila, baixa a mãozinha, por favor. That's a very interesting. Essa foi uma pergunta super interessante, Camila. E, bom, eu acho que Paul, na verdade, falava um pouco sobre o aspecto criativo das pessoas, né? E ele não fala muito mais sobre isso, mas quando a gente trabalha com clientes, logicamente estamos desenvolvendo essa empatia. E eu acho que essa sensibilidade, né, esse radarzinho vai crescer também com a experiência, né? A gente vai desenvolvendo essa sensibilidade, essa intuição, e tudo isso vai crescendo com essa experiência. E é lógico que é super importante também observar com cuidado cada movimentação corporal, movimentação ocular, respiração, super importante também. Uma vez eu trabalhava com uma criança pequena que não tinha linguagem, não tinha movimento, estava num estado assim quase vegetativo e ninguém sabia o que poderia ser feito por ela mais. E ela chegou na sala de musicoterapia, não fez nada, não reagiu, ela só respirava. Ela estava viva, então ela respirava. E aí, eu coloquei um microfone na frente dela, na frente da boca dela, que amplificava a respiração dela. E aí eu improvisava musicalmente de acordo com o ritmo da respiração dela. E eu pedia o nome dela, eu não lembro do nome dela. Maria, pode ser um nome genérico, né? Eu assim, o que a Maria pode fazer? Vamos ver, vamos ver. Então, esse alinhamento, né, com a respiração, esse encontro. Maria pode respirar, Maria pode respirar. Sim, a Maria pode respirar. Então, com a musicoterapia, a gente pode colecionar, contanto que a pessoa esteja viva, a gente sempre pode conectar. A gente sempre pode conectar. A gente pode trabalhar com pacientes em coma, né? Então, ouvindo o batimento cardíaco, improvisando com o batimento cardíaco, prestando atenção nas máquinas, né? Muito interessante. Um dos casos que eu publiquei também aqui no meu PowerPoint, André, era sobre uma garota que estava num acidente de trânsito, né? Ela entrou em coma durante 3 anos, ela se manteve nessa condição. E a gente conhece musicoterapeutas que trabalham com pacientes em coma e eles absorvem até mesmo os movimentos oculares, porque quando eles enxergam esse movimento do olho, por exemplo, na direção do violão ou na direção do terapeuta, eles respondem a isso como, sim, aqui estou, aqui estou. E quando eles desviam o olhar, eles perguntam, onde você está agora? Onde você está agora? Cadê? Sim, aqui estamos. É maravilhoso, né? Pode ser até feito com
uma pessoa que está com o olho fechado, porque você consegue visualizar o movimento ocular até mesmo com o olho fechado. Então, é super interessante ler e conhecer mais sobre esses casos, né? E adoraria poder aprofundar mais nos casos clínicos com vocês. Acho que a gente está preparado para te receber de novo, hein? Vai ser um prazer, será maravilhoso. Isso, só conversar sobre os casos e refletir sobre cada exemplo. Acho que será maravilhoso. Foi uma excelente pergunta. A Camila fez a pergunta, né? Muito obrigado pela pergunta tão interessante. Agradeço, Camila. Obrigado pela sua resposta, Tom. Marina? You have time? We do have time. Yeah. Sim, nós temos tempo para mais uma. Tenho duas perguntas no chat que as pessoas escreveram enquanto o Tom estava apresentando. E eu vou ler aqui em português, tá bom? A pergunta de Denise Tonon. Em quais países encontramos a formação Northrop Robbins? E a pergunta de Lauren Tavares. Eles trabalharam juntos sempre? Acredito que ela está se referindo a Paul e Clive. Se eles trabalharam juntos sempre. Yeah. Music therapy. Bom, a musicoterapia, a formação em Northrop Robbins, podem ser encontradas na Inglaterra, em vários lugares diferentes, especialmente em Londres, mas existem também 2 ou 3 formações lá. Então, se você entra em contato com o Centro Northrop Robbins, você vai encontrar essas informações, né, na internet. Você também vai encontrar programas de formação em Nova York também, nos Estados Unidos. Lá existem também, bom, existem outros cursos também, no Japão. Acredito que na Alemanha, não lembro se em Herbeck, mas eu diria que para você talvez o melhor fosse fazer como o André Brandalize e ir até Nova York, né? Segue os caminhos do André. As pessoas podem acessar o site, né, do Northrop Robbins e descobrir mais informações sobre os cursos atuais, né, as condições atuais. Bom, e a próxima pergunta é se Paul e Clive sempre trabalharam juntos, né? Sim, e eles sempre trabalharam juntos enquanto estiveram vivos, né, trabalhando juntos. Eles estabeleceram esse sistema, essa parceria, né, com o terapeuta e o coterapeuta, né, um no piano e outro no chão, né, que era geralmente o papel do Clive. Então, essa foi, assim, a modalidade que eles desenvolveram. Isso é bastante exclusivo, né, e tem um custo, né, você ter 2 terapeutas, né, no mesmo consultório, juntos. Então, é um pouco caro, nem sempre é possível, né, viabilizar essa dinâmica de ter um terapeuta e um coterapeuta, né. Às vezes, se os musicoterapeutas trabalham juntos, eles sentem como um luxo, né, numa instituição, poder trabalhar em conjunto. Nós temos mais algumas perguntas também aqui do Christian. Olá, Christian, como vai? Você é um anjo, parece Angel, né, o sobrenome dele. Ele é um grande pianista e tem trabalhado comigo também no meu centro, como aluno de musicoterapeuta, excelente pianista, estudou lá na Suíça, bravo, bravo, muito bom, excelente pianista, né? Nós precisamos do seu áudio, Cris. Não estou te ouvindo. Não. Agora tu está mudo? Não. Bom, felizmente. Janaína has asked you if you know if in this. Janaína pergunta se nessas formações hoje em dia, se
os professores de Northrop Robbins também ensinam a filosofia, são fundamentados filosoficamente, como Schopenhauer, Steiner, Zucker Kandel, antes de ensinarem a improvisação, por exemplo. Eles também ensinam assim a filosofia. Bom, eu acho que você vai ter que perguntar para algumas pessoas como Ken Hagen, o Alan Terry sobre isso. Eu não sou a pessoa certa para responder sobre essa pergunta especificamente, André. Bom, você tem bom contato com o Ken Hagen, né? Sim, e todos os caras que estão lá na New York University, a Barbara, assim, ela está se formando, na verdade, esse ano. Agora, em outono, ela já vai se aposentar, a Barbara. Mas Kenegan ainda trabalha, né, na New York University. E ele estava dando aula na Temple University, depois ele voltou para New York University, que é a casa dele, né, originalmente. Christian, você pode escrever, talvez, a sua pergunta? Sim. Okay. So thanks, Tom, for your beautiful lecture. Obrigado, Tom, por essa aula maravilhosa. No começo você estava explicando sobre um paciente que tinha síndrome de Down e você ia trabalhar com esse paciente. E você falou sobre como você pediu para uma outra criança que tinha melhores condições de funcionalidade para te assistir, para te apoiar. E eu queria saber quem foi essa pessoa. Foi um paciente anterior seu e você acredita que essa abordagem ajuda? Eu só quero esclarecer um pouquinho essa dinâmica. Obrigada. Sim, obrigado pela pergunta, Christian. Essa garota que eu comecei a atender, ela era muito nervosa, tinha muito problema de ansiedade, mas ela conseguiu superar isso. E ela era muito inteligente, muito ativa. E ela... Bom, eu lembro que ela ajudou a outra garotinha com a flauta, né? A flauta e a flauta doce, né? Ela ensinou para ela como tocar e era uma das coisas que ela tinha ajudado, né? E também nas funções diárias, como acompanhá-la até o banheiro e coisas assim, bem simples, mas funções simples. Mas quando era importante para essa garota que tinha essa ansiedade, poder de fato, eu chamava ela de minha assistente, ela conseguiu assumir assim um nível de importância e foi importante para a identidade dela, né? E eu também devo dizer que eu tive uma banda de rock durante 35 anos. E essa banda de rock que eu tocava começou como uma banda num contexto de fisioterapia e musicoterapia. E eles tocavam para as pessoas com multideficiências, né? Deficiências múltiplas. E eles tinham uma banda lá para os fisioterapeutas e para esse trabalho e essa formação. E aí isso também foi muito importante para a autoestima também deles, onde eles diziam, nós temos que tocar por eles porque eles têm tantas deficiências, nós temos que ajudá-los, né? Então, eles se sentiam super satisfeitos também pela oportunidade de poder ajudar outras pessoas que tinham talvez necessidades maiores que as deles, né? Então, eu acho uma ideia muito bacana. Se você tiver a oportunidade de fazer com que algum cliente que tem mais funcionalidade ajudar outro cliente que tem menos funcionalidade ou que tem mais severidade, né, nas deficiências, eu acho que pode ser algo muito bacana. Logicamente, tem que controlar isso, né? Tem um certo limite e você tem que confiar nessa pessoa que está fazendo isso, né? E você tem que supervisionar todas essas etapas. Né? Just say thank you to Christian. Quero agradecer ao Christian também e dizer que eu espero que
ele possa tocar piano também, e ouvir ele tocando piano um dia, né? Obrigado, Tom. Então, Muito obrigado por terem vindo. Essa live vai ficar gravada, então, na semana que vem. Versão em português, versão em inglês. E vamos ver se a gente tem o Tom outras vezes aqui com a gente. Tom, no words to thank you. I was telling people sem that palavras para te agradecer, Tom. Eu estava só dizendo que eu espero que a gente possa ter vocês conosco mais vezes, ouvindo seus casos clínicos e todo o projeto com a banda de rock, que é maravilhoso também. E realmente não tenho palavras para agradecer pela generosidade do seu compartilhamento dessa carreira tão linda. Agradeço a todos por me ouvirem hoje, estarem aqui. Agradeço pelo convite. Eu espero que vocês consigam. Eu espero que seja muito útil para vocês, né? E eu espero ver vocês novamente. Foi ótimo, Tom. Muito obrigado. Obrigada, Elizabeth, pelo trabalho. Obrigado, foi um prazer. Obrigado a todos. Obrigado, Gregório, Carol, Marina e todos pela ajuda. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado para o André conduzir esse evento e essa conversa. Obrigado, Marina, a todos. Prazer te ver novamente. Obrigado. Espero ver todos vocês de novo. Você voltará, Tom? Com certeza. Beijos para você. Beijos para todos. E muito amor para todos. Amor, amor, amor para todos. Você é um cara muito querido, muito querido. Muito obrigado.